Bom dia! Hoje, 23 de junho, a gente vai terminar o módulo 6 da parte do livro de produção de textos. O módulo 6 tem por tema, por abrangência geral, o que ele chama de tomar posição. Todos os textos relacionados dentro desse módulo vão ser textos que têm por base a tomada de posição, qualquer que ela seja. Na página 5 do material de vocês, esta páginazinha aqui, a gente tem uma ilustração, vou tentar colocar aqui na tela. A gente tem uma ilustração que é relacionada ao tema. O que eu posso pensar em tomada de opinião relacionada à imagem colocada? Como a gente tem várias lâmpadas apagadas, uma única lâmpada acesa, e essa diferenciação dela, é um pouco relacionado à consciência crítica, ao pensar diferente, pensar fora do senso comum. E essa crítica enquanto construção textual, que é o que a gente vai trabalhar. Capítulo 16, vocês viram o editorial, carta ao leitor. Capítulo 17, artigo científico, resenha e sinopse. Capítulo 18, que é o que a gente vai trabalhar hoje, crônica, que é o que a gente vai trabalhar neste vídeo especificamente. E artigo de opinião, vai vir no vídeo em sequência. Quando a gente está trabalhando com crônica, é um gênero textual, vocês já viram gêneros textuais, tipos textuais, são coisas diferentes, enfim. Mas a crônica, além de um texto de tomada de posição, além de um texto que a gente tem essa crítica por trás, ele é um texto que resvala muito próximo da literatura. Desses textos é o que a gente estuda dentro do texto literário. Então, só o fato de ter uma subjetividade literária já deixa a crônica muito distinta dos textos em sequência. Quando a gente está falando de crônica, para a gente deixar definidinho, deixar organizado, vou tentar pôr na tela, a crônica é um gênero discursivo no qual, a partir da observação e do relato de fatos cotidianos, comprar pão, encontrar amigos, ir na manicure, assistir TV, pagar boleto, tem cotidiano qual seja, o autor manifesta sua perspectiva subjetiva. É uma perspectiva subjetiva, ela é uma perspectiva intimista, mas ela parte de uma consciência coletiva. Não é tão individualizado ao ponto que a gente não se perceba, a gente não entenda do que está se tratando. É um ponto de vista singular, mas de algo que seja possível uma vivência geral. Oferecendo uma interpretação que revela ao leitor algo que está por trás das aparências ou que não é percebido pelo senso comum, aí a visão intimista. Nesse sentido, é finalidade da crônica revelar as fissuras do real, aquilo que parece invisível para a maioria das pessoas, ajudando-as a interpretar o que se passa à sua volta. Se a gente consegue ter uma definição mais fechadinha dessa crônica, a gente percebe... Tem dois exemplos de texto, inclusive, no livro de vocês. Tem um texto do Milton e dentro dos exercícios tem um texto do Antônio Prata. Vai ser esse texto cotidiano, vai ser esse texto mais informal, vai ser esse texto de fácil identificação, mas que, por ser também literário, ele não é necessariamente um texto gratuito, ele não é um texto aleatório. Ele tem a intenção de fazer com que você veja além do que o olhar comum consegue alcançar. É te mostrar este mundo, é como colocar uma lupa naquela situação e fazer com que você enxergue através dela. É enxergar através dos olhos desse escritor. E aí a gente tem, enfim. Tá, historicamente falando, de onde é que surge crônica, de onde é que vem crônica? Os cronistas, antigamente, eles eram responsáveis por acompanhar família, por acompanhar a navegação, por acompanhar uma série de coisas e fazer o relato histórico. Vocês estudaram lá na primeira série em historiografia, acredito? Comecinho de primeira série de literatura, Fernão Mendes Pinto, por exemplo. Vocês estudaram primeira série em quinhentismo, Carta de Caminha, por exemplo. Caminha era um cronista, figura responsável pelo registro histórico do que estava acontecendo. Com o avançar do tempo, com o avançar de texto, a gente começa a ter o cronista como aquele que, ao invés de relatar o elemento histórico, ele começa a relatar o cotidiano. Só que quem faz esse relato são autores literários. Então, quando a gente tem autores de literatura se relacionando com essa produção textual, com a crônica, a gente começa a ter um estreitamento maior entre a crônica e a literatura, que é como ela funciona hoje, por ser um texto literário. Então, aquilo que antigamente era de muitos fatos, de muitas ocorrências, quem leu a Carta de Caminha sabe direitinho disso,
A gente tem hoje a produção da crônica como aquilo que se refere a um fato. E deste um fato, a gente parte para uma análise crítica, para uma visão do autor, a gente parte para uma análise do que está além do que o olho pode ver dentro deste um fato. Onde é que circula a crônica? Via de regra, a crônica vai circular em jornais, e aí os jornais têm os seus cronistas. O livro de vocês está na parte de exercício. Assim que começa o exercício, na página 9, vocês têm uma crônica do Antônio Prata, é ótimo cronista, que é um cronista da Folha de São Paulo, por exemplo. É o que está colocadinho aqui. Os textos, as crônicas, podem circular em revistas, podem circular em livros. A gente tem livros próprios para crônica, por exemplo, como essas coletâneas aqui, que são apenas crônicas e outras tantas coletâneas de crônicas que vocês encontrem. Só que a gente tem que lembrar que hoje a gente tem essa crônica também com outro viés. A gente está falando de produção de texto, focando em texto escrito. Existe um texto oralizado. Vocês podem encontrar em canais no YouTube, vocês podem encontrar em jornais televisionados também esse pedaço crônica. Pegar um fato e a partir desse fato fazer uma análise mais complexa do real com um olhar subjetivo. Isso é possível. Mas, via de regra, a gente trabalha jornais, revistas, livros, pensando no texto escrito e também internet, né? A internet alcança esses meios. Quem é o leitor dessa crônica? A figura do leitor é muito ampla, porque se eu estou trabalhando com um jornal alcança uma infinidade de pessoas. Então é um leitor mais amplo. Mas se eu estou trabalhando numa determinada revista que é focada num determinado nicho de público, esse leitor ele se estreita. Então, mais amplo ou mais restrito vai depender muito da circulação dessa crônica. Mas, em termos de linguagem, e aí salta do leitor, a gente vai para a linguagem, é um texto informal, é um texto muito mais leve do que o texto jornalístico, por exemplo. Quando você encontra nos jornais, que seja, você vê que enquanto todas as notícias elas têm uma densidade maior, elas têm uma... Não é seriedade a palavra, porque pode soar leviano, mas enquanto a notícia ela tem uma objetividade maior, a leveza da crônica permite outros caminhos. A presença de metáforas, a presença de ironias, por se tratar, sobretudo, de um texto literário, ela permite uma maleabilidade dentro dessa linguagem, que torna, inclusive, muitas vezes mais acessível ao leitor. É comum, por exemplo, um autor que trabalhe muito tempo no mesmo jornal, produzindo o mesmo tipo de texto, ter uma certa familiaridade com os leitores mandarem cartas, se referirem a textos, enfim. Dentro do livro de vocês, a gente tem, para a crônica, uma crônica do Milton Atum, vocês vão estudar na terceira série, da página 6 para a página 7, e a gente tem a página 9, o texto do Antônio Prata. É possível encontrar outras tantas crônicas por internet, por outros meios, e que vão tratar de outras temáticas. É importante a gente lembrar que quando a gente está falando nessa leitura subjetiva, quando a gente está falando num ponto de vista mais intimista significa que é um olhar pessoal. Não significa que esse texto necessariamente vai ser em primeira pessoa. Pode ser em primeira, pode ser em terceira. Vocês vão encontrar textos de um homem que está numa padaria e ele tá vendo uma criancinha comer bolo. Ok, isso pode ser em primeira pessoa. Mas eu posso também ter uma crônica de um narrador observador em que ele fala contando uma história de uma pessoa que tinha uma conta para pagar. Análise em terceira pessoa. Continua fato cotidiano, continua uma análise própria do autor e continua sendo uma consciência coletiva de algo que todos nós passamos. Crônica não é muito complicado, é só esse pedacinho.